Rapaziada, Flamengo vence o Atlético Mineiro por 1-0, mas Ramon Abate Abel faz muita força para o Flamengo sair com resultado adverso nesse jogo. Se liga só no que o Pilhado e o pessoal da Jovem Pan Esportes disseram sobre a partida. Se liga! Que vergonha o Fausto Vera não ter sido expulso no lance da falta no Plata, no Flamengo e Atlético Mineiro. A arbitragem brasileira é um lixo. Os árbitros brasileiros não sabem regra. Era o último homem, Plata em direção ao gol. Ele volta atrás do pênalti, porque a falta foi fora da área. Se fosse pênalti, não era para expulsão, porque o time não pode ser punido 2 vezes. Agora, não sendo pênalti, sendo marcada a falta fora da área, é uma vergonha não ter havido a expulsão do Fausto Vera. A arbitragem brasileira é um lixo. Muito se fala e nada se faz. VAR usado, árbitros fazendo curso. Tem que profissionalizar a arbitragem. Não existe isso. Árbitros FIFA ganham mais de 40 mil reais por mês para fazer as arbitragens de lixo que esses caras vêm fazendo. Uma vergonha, Flamengo prejudicado no primeiro tempo. Expulsão claríssima, ignorada pela arbitragem. Boa noite, Gui. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aqui na Jovem Pan. Foi uma atuação complicada. Foi um jogo difícil para o Flamengo. Acho que essa é a melhor definição, né? Um jogo muito difícil para o Flamengo. E naturalmente, dentro desse Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai receber, né, adversários que vão se fechar, que vão impor muita dificuldade a partir da marcação, que vão jogar com muita entrega, muita organização, muita competitividade. Isso é natural. O Flamengo é um dos melhores times do país. E qualquer um adversário que for enfrentar o Flamengo no Maracanã vai tentar reunir todos esses argumentos para fazer um bom jogo e, quem sabe, conseguir um bom resultado. Como não conseguiu o Atlético do ponto de vista do resultado, mas até conseguiu do jogo, né? O Atlético fez uma ótima partida no Maracanã essa noite. Marcou muito bem organizado, com muita entrega, muita fibra, muita competitividade. Fechou os espaços, encontrou bons contra-ataques, foi perigoso e melhor no primeiro tempo, mas acabou sofrendo um gol de bola parada e sai com mais uma derrota. E acho que esse é um ponto muito positivo, olhando de novo para o lado do Flamengo nessa análise. Um time muito forte, ele precisa ter vários argumentos, né, para criar jogadas, para ter volume ofensivo, para ser perigoso. E o Flamengo tem. O Flamengo tem o jogo por baixo, a troca de passes, tem a aproximação dos jogadores, tem passagem dos laterais, tem volantes que chegam à frente e tem a bola parada também, que é decisiva. Em jogos complicados, com pouco espaço, muitas vezes a bola parada vai ser determinante, ela vai quebrar a marcação, ela vai desbloquear um sistema defensivo. E eu estava aqui tentando puxar na memória alguns jogos em que a bola parada foi determinante para o Flamengo, mas recentemente eu acho que tem 2 que foram muito importantes. Um já depois da parada da Copa do Mundo de Clubes contra o Fluminense, em que o Pedro marca um gol a partir de um escanteio, bola raspada na primeira trave, Pedro fecha na segunda com a participação do Léo Ortiz e marca o gol da vitória. E o gol que coloca o Flamengo nas oitavas de final da Copa Libertadores também foi de bola parada, também do Léo Pereira, né? Hoje o Léo Ortiz marcou naquela ocasião o Léo Pereira, né? Um cruzamento do Luiz Araújo, o Léo Pereira faz um movimento de infiltração na área e marca naquele jogo muito chato pro Flamengo contra o Táchira, né? 0-0, jogo indo embora e o Flamengo seria eliminado com aquele empate e a bola parada foi determinante daquela vez. Então, de novo, a bola parada define pro Flamengo num jogo duro, muito difícil. O Atlético vendeu muito caro, mas essa vitória da forma que foi mostra como o time do Felipe Luiz tem argumentos, vários, do ponto de vista ofensivo para vencer jogos, Gui. José Manuel de Barros, você que narrou de forma brilhante, inclusive, Zé, essa vitória do Flamengo para cima do Galo Mineiro, 1-0, gol marcado pelo Léo Ortiz. Queria a sua análise. A gente conversava antes do jogo começar, né, Zé, lá na redação, que era um jogo muito importante, até porque na parte de cima da tabela, o Cruzeiro perdeu, o Bragantino também tropeçou, só o Palmeiras tinha ganhado. E agora o Flamengo consegue uma vitória muito importante que coloca o time novamente na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 36 pontos, Zé. Primeiro que foi um jogo extremamente difícil para o Flamengo. Jogo dificílimo. Porque o Galo fez no primeiro tempo um jogo como há muito eu não via do Atlético Mineiro. Especialmente nessa temporada. Os jogos que eu vi do Atlético Mineiro, ele foi muito mal. Não estava jogando nada. Mas hoje foi um Galo que jogou muito aplicado. Bem armado pelo Cuca e assim com uma entrega dos jogadores, trazendo, claro, tudo que aconteceu
esse turbilhão de coisas durante a semana, né? Até do jeito que ele se classificou na Sul-Americana, né? Nos pênaltis, né? Perdendo em casa, depois a questão lá de salários, a bronca da torcida com vários jogadores. Hoje foi um time, e o Raí até comentava durante o jogo, que o Atlético tinha jogadores ofensivos no campo de ataque ali, vários dentro de campo ao mesmo tempo. Mas, cara, o que o Rony marcou, o que o Coelho marcou, o Hulk, né? Eles voltavam e marcavam demais. Felipe Luiz, que falava muito, escalava La Plata, Luiz Araújo, Bruno Henrique, e não Pedro, porque eu queria gente para marcar, atacantes para marcar. E no Galo aconteceu isso, né? Os atacantes marcaram demais no jogo. Foi um Atlético que fez um belíssimo primeiro tempo, mas não aguentou o desgaste para o segundo tempo, né? Aí o Flamengo teve mais presente. Mas ainda assim o Atlético defensivamente continuou bem. E eu até brincava aqui fora do ar, falei, ó, se gol do Flamengo, falei, o Atlético não, pode ser de contra-ataque, pode ser de outro jeito. Mas gol do Flamengo acho que só se for da bola parada. Mas o Raí falou muito bem que o Flamengo tem esse recurso. E outra vez aproveitou e muito bem, né? Com Léo Ortiz, esse zagueiro diferenciado. É um zagueiro diferenciado e nesses momentos de dificuldades, a bola parada do Luiz Araújo também é um ponto muito forte do Flamengo. Ele tem desequilibrado, tem feito a diferença em muitos jogos. E o Flamengo, no fim, mereceu a vitória pelo todo, viu? Se no primeiro tempo os lances de gol foram mais perigosos a favor do Atlético, foi um primeiro tempo equilibrado, o Atlético esteve... O gol que o Rony perdeu, né? A torcida do Flamengo acho que vai olhar e falar, Varela é o nosso rei, que ele salvou um gol ali, gol aberto, né? Era o Rony, o gol aberto e o Varela salvou. Mas assim, você pode cobrar do Rony, né? Escuta, porque não botou no outro canto que estava mais aberto, né? Perdeu uma grande oportunidade. Ainda assim, eu acho que a vitória foi merecida pelo todo. O segundo tempo do Flamengo foi um pouco mais forte e de novo, cara, Felipe Luiz mexe, coloca o Alcian e a movimentação é outra. O garoto entrou muito bem. Garoto entrou muito, não fez gol dessa vez, mas a movimentação dele foi muito importante. Luiz Araújo também entrou e contribuiu bastante, mas eu chamo a atenção para o Alcian, que é um garoto, né? E ele já tem feito isso há vários jogos. Tem entrado e feito a diferença para o Flamengo. Tá aí, rapaziada. Ó, e seguinte, me parece que o Flamengo tá criando casca de campeão. Por quê? Jogo passado contra o Bragantino, Red Bull Bragantino, foi a mesmíssima coisa. Jogo truncado, amarrado, os caras marcando muito, como o Atlético, né, marcou pra caramba. E o Flamengo foi lá, 1-0, magrinho, mas garantiu os 3 pontos. E hoje a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Jogo amarrado, o Atlético marcando muito demais, saindo no contra-ataque, oferecendo perigo pro Flamengo. O Flamengo foi lá, 1-0 magrinho e sai com os 3 pontos, ainda mais com a derrota mais cedo do Cruzeiro para o Ceará. O Flamengo tinha que garantir essa vitória, um jogo a menos, pode ampliar ainda mais para cima, a distância para cima do Cruzeiro, né? Então, assim, vitória importantíssima dentro de casa contra o Atlético Mineiro. Uma vitória aí dessa série aí de 3 jogos contra o Atlético. Já virou freguês já há bastante tempo. Mais um aí na fila da freguesia. Pode contar os fregueses aí. O que você achou do jogo e dos comentaristas aí analisando essa partida do Flamengo? E o que falar desse juiz fraco, ruim, horrível, Ramon Abate Abel? Me fala aí o que você achou. Seria para vermelho aquele lance no Plata? Seria. Não foi pênalti, mas por isso mesmo seria vermelho. Dê sua opinião, seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!